E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite foi falar um pouco sobre Joel, o profeta Joel. O profeta Joel, ele é um profeta, ele é um dos menores profetas. Não porque ele é pequenininho, não porque ele, mas simplesmente porque ele é um dos profetas menores, porque ele simplesmente tem um livro muito curto, ele tem apenas 3 capítulos. E não é sempre que a gente lê sobre o profeta Joel, mas o Senhor trouxe essa palavra bem forte no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Amém? Nessa noite. Então, o que a Bíblia fala um pouco sobre Joel. O profeta Joel, ele não tem muito o que falar dele. Apenas, a Bíblia diz que ele é filho de Petuel. Olha o nome dele, Petuel. Se você estiver grávida, quiser dar o nome de um filho, pode pôr Petuel. O pai dele se chamava Petuel. E quando eu fui pesquisar, podem já abrindo a Bíblia em Joel 2. Em Joel 2 não, em Joel 1. Quando eu fui pesquisar o que significava o nome Petuel, Petuel significa persuadido por Deus. Olha que tremendo. Persuadido por Deus. A Bíblia não menciona mais nada a respeito de Joel. Nem o tempo exato que ele trouxe essa palavra, essa profecia, o tempo escrito do livro. Não menciona nada muito da vida dele. Apenas o nome do pai dele. Mas com esse nome, e com o significado desse nome, e com o que ele vai falar, a gente consegue entender que o pai dele fez uma grande diferença na vida dele. O pai dele persuadiu a palavra de Deus. Ele inculcou a palavra de Deus no coração de Joel. Tanto é verdade que no tempo de certo de Deus, Joel foi levantado. Foi levantado para trazer a mensagem de Deus. E nós vamos ler aqui em Joel 1, no versículo 3, nós vamos ler que ele também traz isso. Ele fala assim, vocês têm que falar isso. Vocês têm que falar das histórias para as próximas gerações. Você tem que falar para os filhos dos seus filhos. Todo filho fala o que aprende em casa, não é assim? Então, com certeza, o pai dele, ele persistiu, persuadiu a palavra de Deus na vida de Joel. Amém? E ele consegue ser usado por Deus. Amém? E eu creio muito nisso, porque a palavra de Deus fala em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, que quando ela chegar a ser velha, ela não vai se desviar. Então, existe uma importância muito grande de nós ensinarmos. Agora, vou trazer um pouco do contexto antes de começarmos a ler sobre Joel. Joel, ele vem para trazer uma palavra, ele anuncia uma grande desgraça. Ele anuncia a invasão de gafanhotos, de uma multidão de gafanhotos, que ele vem e ele destrói todas as plantações na terra de Judá, que era o reino do sul. E naquela terra, naquele tempo, eles só viviam de plantação. Então, a economia daquele país era totalmente, era plantação. Então, se vieram aquele enxame e destruiu tudo, houve um baita prejuízo. Então, ele veio trazer essa mensagem para despertar o povo de Deus. Amém? Vamos acompanhar? Joel 1, do versículo 1. E aí, aqui tem uma nota que ele diz assim: o profeta encoraja o povo a contar às futuras gerações a história da terrível invasão de gafanhotos. Olha que coisa interessante, a importância de nós contarmos para a nossa próxima geração. Então, versículo 1. Esta é a mensagem que deu a Joel, filho de Petuel, o persuadido de Deus. 2. Prestem atenção, velhos. Velhos aqui são adultos, todos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, e que eles, os seus filhos, contem aos seus filhos, e que estes falem sobre a geração seguinte. O que eles devem contar? Versículo 4. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, e comeram todas as plantações. Os que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. 5. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas. Olha, até o povo que gostava de se embriagar agora vai ter que ficar sóbrio. 6. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como os dentes de uma leoa.
Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, servos de Deus, no templo do Senhor, porque não há mais ofertas e nem alimento de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham no campo. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo e nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. Versículo 12. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, e todas as árvores frutíferas. O povo todo está triste. E aí eles se voltam para os sacerdotes, o povo de Deus na igreja. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupas de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo, chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento e nem de vinho. 14. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo da terra de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo por socorro. Está chegando o dia do Senhor em que Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. 16. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam, não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. Vamos ler rapidinho até o final. O gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Então, além da desgraça dos gafanhotos, eles também tiveram a seca. Imagina. A seca. A calamidade era total. Além daqueles gafanhotos todos devastarem toda a plantação, ainda tinha seca. E olha que interessante, no versículo 6, ele fala desses gafanhotos, eles tinham uns dentes, os seus dentes eram afiados como de um leão e afiados como os dentes de uma leoa. Ele faz a mesma palavra, é replicada em Apocalipse 9:8. Então, o profeta Joel, ele traz algo ali que pode acontecer, ninguém sabe se isso realmente aconteceu ou não, né? Pode ser literal ou não, mas era algo que poderia acontecer. E se acontecesse, seria uma desgraça total. E, ao mesmo tempo, ele traz um prenúncio do dia do Senhor, da volta do Senhor. E ele usa os gafanhotos para falar sobre isso. E aí, na tradução de Revista Atualizada, o versículo 4 diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Eu já tinha estudado essa palavra há muitos anos atrás, e eu já não lembrava mais. E falei, vamos conhecer o gafanhoto? Né? Dá para pôr a foto? E o que eu quis dizer? O profeta Joel, ele conseguiu descrever as fases do gafanhoto. Então, olha aqui, a gente tem o gafanhoto cortador, que ele é uma larva que corta as folhagens. Então, ele começa aos pouquinhos. Ele começa a comer só as folhas. Às vezes tem na sua casa, na minha tem bastante, assim, árvores que você vê que as folhas estão comidas, mas o fruto, a flor, está bonita ainda. Então, ele come só um pedacinho de nada. Esse é o que corta as folhagens. E aí depois vem o migrador, porque aquilo que o primeiro comeu, depois vem o migrador. Esse migrador, ele já voa e ele viaja pelos campos, e ele viaja em bando. Então, diz que quando eles passam, eles vêm em bando, eles arrasam, só que depois eles vão embora. Então, não é uma coisa que fica ali constante. Mas quando ele vem, ele dá um belo de um prejuízo. Ele dá um arraso e vai embora. Mas ainda sobra coisa. Sobra para quem? Sobra para o
para o devorador. Tem os nomes deles. A largata, o gafanhoto migrador, é esse nome aqui, a locusta e o pulgão. A parte da locusta é o devorador. Ele já está na idade adulta, então significa que ele precisa comer mais. E ele também precisa reproduzir. Então, a parte do devorador é pior ainda. Ele acaba devorando tudo, porque ele come muito mais em menos tempo do que o do migrador. E aí, quando ele vai lá e deixa os ovinhos depositados. E esses ovinhos são os pulgões. Você já tem pulgões nas plantas, a gente joga lá uns inseticidas e tudo mais. E vem aí o pulgão que se alimenta da seiva. Então, quando vêm os gafanhotos, esses 3 iniciantes, eles vêm, eles arrasam com tudo. Mas a seiva, a planta, ela ainda está enraizada. Então, ela pode brotar de novo, ela pode, né? Mas, se deixar o pulgão, ele suga a seiva, ele seca. Entende isso? É muito profundo o que ele quis dizer. É isso que aconteceu. E aí, por isso, ele falou assim, destruíram todas as parreiras, destruíram tudo. Chorem. Imagina aqui, no versículo 8, chore uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Imagina uma pessoa que está pronta para casar e perde o noivo. Esse é o tamanho da tristeza que o profeta quis trazer para nós. E mais, esse arraso todo que aconteceu, ele ainda, como se fala, tocou também a igreja. Por quê? Porque naquela época, antes de Jesus, os sacerdotes todos os dias, eles iam e eles ofereciam ofertas ao Senhor. E quais eram essas ofertas? Eram cereais, eram azeite e era o vinho. E agora? Chora, porque o que você vai oferecer? Então, tocou até na obra de Deus. Imagina, eles ficaram desesperados. E por isso eles convocam um jejum. Essa parte dos gafanhotos, Deus pode falar muita coisa conosco. Muita coisa. Muita coisa. Deixa o Senhor falar com você. Porque isso aqui pode arrasar uma nação, mas isso também pode arrasar a vida pessoal de uma pessoa. Não é? Individual. Quanto mais você... às vezes aquelas coisas pequenas vão vindo até você e você vai se fazer, mas tudo bem, isso aqui é uma coisa pequena. É o cortador. Não tenho muito prejuízo, não tem problema, está tudo bem, pode deixar. E aí depois você começa a vir e tomar um prejuízo mais longo. E você começa a acertar coisas e você começa a negociar. Tudo aquilo que você deveria estar firme com Deus, você começa a negociar com o mundo. E quando você cai em si e percebe, já veio o devorador e tomou toda a sua vida. Entende isso? Então aqui é uma chamada para a igreja individual e para a igreja em si. Porque atingiu também a igreja de Cristo. E ele fala assim, convoque uma reunião no templo e anuncie um dia de jejum. Reúnam todas as autoridades no templo do nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. E aí no versículo 15, ele já faz uma alusão à volta de Cristo. Porque ele fala, está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição e será um dia de terror. Mas mais para frente nós vamos ver a misericórdia do Senhor. O que o profeta está nos trazendo e está nos chamando aqui é para um despertamento. É para um despertamento. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos ver o que está acontecendo e impedir isso. A gente só vai impedir, só tem um segredo, é buscando ao Senhor. É pedindo socorro ao Senhor. É se arrependendo, é se prostrando. E não é caminhar sozinho, mas é caminhar junto. Ele fala, reúna o povo, reúna as autoridades. Vamos convocar um santo jejum. Existe um jejum que não seja santo. Mas vamos jejuar. Vamos pedir socorro. Muitas vezes, nós estamos no nosso dia a dia e a gente coloca Deus na nossa agenda. No tempo das reuniões, não é? E eu creio que o Senhor está falando, o profeta falou, olha, para um pouco, agora não tem mais o que fazer. Para um pouco, não tem mais o que fazer. Olha, no versículo 16, ele fala assim, sem podermos fazer nada. Sabe quando
não dá mais nada para você fazer, tudo foi destruído, vimos as nossas destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria e nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam, não há colheita, não há trigo, não há depósito de cereais, tudo está caindo. Então, o profeta, ele nos chama para nós pararmos e meditarmos. E você lembra que o que diz em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quando eu li isso, quando nós deixamos o cortador, o migrador, quando nós deixamos essas coisas, nós vamos nos afastando. Nós vamos deixando de ter o conhecimento de Deus, de buscar a Deus. Deus também nos deixa. Só que a gente não vai sentindo. Quem vai sentir é a próxima geração. É a geração dos nossos filhos. Não é agora. Por isso que quando a gente vive um momento, está tudo bem. Está tudo bem. O cortador está ali, é só jogar um negocinho, está tudo bem. Ai, destruiu uma lavoura, o migrador já veio, já foi embora. Vai passar. Vai passar. Mas quando você passa um tempo, vem uma devastação. E não é, talvez no seu tempo, mas é na geração dos nossos filhos. Por isso, a importância disso. Amém? E aqui mostra que acabou o alimento natural. Acabou também o alimento espiritual. Porque afetou tudo. E o que representa para a gente? Acabaram os cereais, acabaram o vinho e acabou o azeite. Cereal, semente, não é? Sementinha que faz o pão, semente que faz o pão, semente, cereal significa, representa o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Lembra que o natural, ele aponta para o espiritual. Está faltando palavra revelada. Muitas vezes a gente ouve uma palavra e a gente sai do mesmo jeito. A palavra não nos toca, não nos transforma. Entende isso? O vinho fala da alegria. Sabe? Está faltando, já está faltando. Alegria de servir ao Senhor. Sabe? Muitas vezes nós vamos por osmose, por tradição, porque domingo é dia de ir para a igreja. Mas e a alegria de servir ao Senhor? E a alegria de servir ao Senhor na sua segunda, na sua terça e na quarta e falar: Senhor, eu estou aqui, quem que o Senhor quer usar hoje para tocar a vida? Quem eu posso falar? Quem que o Senhor quer? A alegria de servir ao Senhor. Muitas vezes nós temos vindo à igreja com peso e não com alegria. E o azeite? O azeite fala da unção, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus e guiados. E nós vamos ver aqui, se nós não conseguimos ver hoje, mas logo no capítulo 2, ele fala que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre todos, os jovens, sobre os velhos. Eles falam assim, os velhos, eles vão voltar a sonhar. Os jovens, os velhos sonharão. Por que os velhos sonharão? Porque nós mais velhos estamos tão cansados da batalha que a gente cansa de sonhar. Mas Deus, Ele promete, nós vamos voltar a sonhar. Amém? Então nós temos que buscar de novo tudo isso. Porque nós temos nos voltado, nós temos buscado, nós nos cansamos. E a gente acaba voltando e buscando o seu próprio interesse. Tudo isso que nós estamos passando são consequências da igreja. De nós realmente não buscarmos e não nos posicionarmos como igreja de Cristo. Nós temos dado muitas vozes, sabe, às redes sociais, mas a esta palavra, sabe, ler, meditar, deixa eu ver o que aquela pessoa falou é verdade, o que a palavra de Deus fala. A gente não tem feito. E a gente acaba acreditando em muitas vozes e nós esquecemos que muitos falsos profetas já estão se levantando. E nós precisamos conhecer a verdade, porque como foi falado aqui no início, nós somos portadores da verdade. E se nós não nos atentarmos, não nos voltarmos para essa palavra, estudar, meditar nessa palavra, nós não poderemos ser portadores da verdade. E nós temos que fazer isso com alegria. Porque os campos, imagine essa descrição que Joel colocou aqui. O povo vai vir assim, arrasado, acabado. E nós somos a resposta para esse povo, através de Jesus. E se nós não tivermos alegria, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, como nós vamos prevalecer?
Amém? A Bíblia diz em Mateus 6,33. Vamos abrir lá em Mateus 6,33. Em Mateus 6,33 diz assim. Colocou aqui? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo ele está dentro de um contexto de necessidades. E o que a igreja faz? A gente fica só na segunda parte. Senhor, me dá, me dá, me dá. Senhor, não me deixa faltar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a igreja de Cristo não tem buscado. Nós, igreja, nós não temos buscado. Com sinceridade, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós não temos. Por isso que eu creio que é tão pertinente aquilo que Deus usou aquele profeta Joel, naquele tempo. E a palavra fala conosco hoje. Nós precisamos realmente voltarmos a Deus e buscarmos o seu reino em primeiro lugar. Mas não somente o seu reino, mas a sua justiça. E é isso que está atrelado, a justiça de Deus. Mas nós temos nos confundido com a justiça própria. Nós temos nos confundido que a justiça própria, a gente quer vingança. A gente está lutando errado. Porque a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça própria. A justiça de Deus é aquilo que Deus fez por nós. Amém? E eu quero trazer à sua memória o que é a justiça de Deus. Então vamos ler em Romanos 3. Versículo 21 ao 26. Romanos 3, do versículo 21 ao 26. Amém? Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Não existe, você pecou mais, eu pequei menos. Não, todos pecaram. Todos estão iguais. Todos, todos. Mas, versículo 24, pela sua graça, olha que tremendo esse Deus, Ele não exige nada. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Isso é justiça. Nós não somos merecedores. E não é pelo muito que nós fazemos, servimos a igreja, que nós vamos ser merecedores. Não. É pela fé. É receber aquilo que Deus nos deu. Cristo, Ele ofereceu Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando nós entendemos, nós recebemos isso, nós somos justificados por Ele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Essa é a justiça de Deus. Muitas vezes a gente não consegue nas nossas forças, a gente não consegue mesmo. Nós não vamos sempre falhar, nós não vamos ser perfeitos. Por isso nós precisamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. A palavra buscar, ela significa, não é só ir aos domingos ou quando tiver reunião na igreja. O buscar significa um esforço constante e um comprometimento para você obter algo. Você precisa estar comprometido com a igreja de Cristo. Porque Deus não chamou para andarmos sozinhos. Ele nos chamou para sermos família. Ele trabalha no coletivo. Então, nós precisamos estarmos comprometidos. Até que ponto nós temos nos comprometido? Senhor, eis-me aqui. Me usa. A minha casa, a minha vida, tudo o que eu tenho, tudo é seu. Amém? Eu quero mostrar para vocês um comprometimento de Cristo na palavra. Vamos andar um pouquinho na palavra. Vamos comigo lá para Marcos 16. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos 16. Perdão, antes disso eu quero falar que Marcos 16,
está o nosso ID de Jesus. Vamos lá. Estou no 13, estou quase chegando. Amém? Marcos 16, versículo 15 ao 20. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. Deus nos deu essa autoridade. Expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar em novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem alguma coisa, algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando nós estivermos realmente comprometidos com o Senhor, esse ID do Senhor tem que se cumprir na nossa vida. Aonde nós estivermos, na academia, aonde nós estivermos oportunidade, falemos desse evangelho, trazemos a verdade. Se precisar expulsar demônios, se precisar curar, Deus nos deu poder, Jesus nos deu poder em seu nome. Amém? Nós precisamos disso. Então, quando a gente se volta lá para Joel 2, e quando ele fala assim, no versículo 14, convoquem uma reunião no templo. Igreja, vamos parar, vamos nos despertar para aquilo que está acontecendo. Você não está sofrendo agora. A pessoa que faz que tem a plantação, os agricultores, quando que eles vão receber o prejuízo? Na hora de poder vender, o fruto não vai poder ser vendido, e ali na frente ele vai começar a sofrer o prejuízo. Não é na hora, é depois. Entendem isso? Então nós precisamos nos posicionar em Deus. Realmente precisamos nos despertar. Amém? E aí no capítulo 2, voltamos agora para Joel, capítulo 2. Joel continua falando sobre os gafanhotos, mas aqui ele traz uma profecia já falando sobre o dia do Senhor. Então, além dos gafanhotos, ele acrescenta mais um exército aí de cavalos. E eu não sei se a gente vai ter um tempo, mas é daqui que vem aquela música. Eu vou ler rapidamente. Joel 2. Aí Joel fala assim, 2, versículo 1. Toquem as cornetas no monte de Sião, deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, e no futuro não mais haverá. Eles devoram tudo como se fossem fogo, como o gafanhoto que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. Aqui, numa outra tradução, diz que a terra é como se fosse o jardim do Éden, mas depois que essa nuvem passa, devasta tudo que parece um deserto. Versículo 4. Eles parecem cavalos, eles correm como cavalos de guerra, vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um exército enorme e posto em ordem de combate. Não há bagunça, não há baderna, existe uma ordem. Eles vão avançando e Ele é um Deus amoroso, de misericórdia, e sempre está pronto para nos receber. Vamos continuar lendo. Olha o versículo 12, diz assim: e o Senhor Deus diz: mas agora, voltem para mim, com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as suas roupas, mas sim o coração. Antigamente, para os judeus, para o povo de Deus, quando eles estavam de luto, eles rasgavam as suas roupas, botavam panos de sacos. E aqui ele fala, não é para fazer, não é esse tipo de luto. Não adianta você mostrar fisicamente que você está de luto, não. O que Deus quer é o coração. Nós precisamos, como igreja, chorar pelos nossos irmãos. Nós precisamos, como igreja, orar para que a nossa igreja verdadeiramente, a igreja de Cristo, esteja unida, esteja no propósito. Nós precisamos chorar, nós precisamos nos arrepender, mas é nos voltarmos para o Senhor. E aí ele fala assim no 13, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Por isso que a gente não sabe se é literal ou não
o que aconteceu, mas que Deus é poderoso para mudar de ideia, para castigar ou não, Ele é. Qual é a condição? É o nosso posicionamento do Senhor. 14. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhes boas colheitas, e então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. E olha, ele faz isso, ele se cumpre no versículo 18. Lá no versículo 18, ele fala assim: então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora eu vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei com que os outros povos caçoem de vocês. Porque lá na frente havia um clamor que ele falava assim, Senhor, no 17, Senhor, não deixe que o povo, olha, eles choravam tanto, eles falavam assim, e vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam essa oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde está o teu Deus. A igreja de Cristo tem sido caçoada hoje. Misericórdia. Nós precisamos chorar, nos arrepender, nos voltarmos para esse Deus que Ele é rico em misericórdia, em bondade, e que Ele está sempre pronto a mudar de ideia e não nos castigar. Assim como Ele colocou aqui, que Ele devolveu o cereal, Ele devolveu a alegria, Ele devolveu a palavra, Ele devolveu a unção. E Ele fez aqui no versículo 20, que todos os gafanhotos fossem para o mar, e ficassem para o mar Mediterrâneo, e ficassem com um cheiro ruim. Ou seja, e no versículo 21 Ele fala assim, alegre-se, ó campos, não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo. Medo não vem do Senhor. Medo não vem do Senhor. Quem está nele, aleluias, quem está nele tem essa certeza de que nada, porque Ele é o nosso pastor. E a Bíblia fala que aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E ali lá para frente, como eu disse para vocês, capítulo 2, no versículo 28, e ele fala, depois disso tudo, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão as minhas mensagens. Olha aqui, voltando a falar de filho e filha. Essa geração, são vocês jovens. Vocês vão anunciar essa mensagem. Os velhos sonharão, e os moços terão visões. E até sobre os meus servos e as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Ou seja, não é somente para os líderes, para os sacerdotes, mas é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu em Atos 2, no dia do Pentecostes. O Senhor derramou esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo, essa promessa, ela já foi derramada sobre nós. Mas nós permitimos que o gafanhoto roubasse o nosso azeite, a nossa unção. Mas hoje o Senhor está nos trazendo de volta, porque Ele quer nos restituir. Amém? Ele precisa encontrar só um lugar no nosso coração. Muitas vezes Deus permite esses prenúncios, essas sombras do que vai ser o dia do Senhor, para que a igreja se desperte, para que a igreja possa acordar e ouvir e dar lugar ao coração. Nosso coração, para aquilo que Ele vai fazer. Agora sim, vamos lá para Marcos 11. Eu quero mostrar para vocês algo tremendo que eu ouvi de um pastor muito de Deus. E eu achei tremendo, e eu quis ir na palavra, e eu quis hoje, quero compartilhar com vocês. Olha como Deus encontra lugar em nosso coração. Em Marcos 11, olha a ordem que Jesus fala para os seus discípulos. Versículo 1. Quando Jesus e os seus discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Esse nome difícil aí. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente. Olha, presta atenção, o que Jesus deu de ordem para esses 2 discípulos. Precisamos ouvir, encontrar espaço e sermos obedientes. Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. E se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam, tem que ser certinho, que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo.
4. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado, perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, gente, tem que ter fé, não é? Porque parecia que eles não estavam roubando. Tinha que ter fé, fé naquilo que Jesus mandou eles fazerem. Olha o versículo 5. Algumas pessoas estavam lá e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Qual que era o propósito? Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e em seguida Jesus o montou. Olha que coisa tremenda que a Bíblia mostra. Jesus deu uma ordem: vocês vão encontrar um jumento que nunca foi montado. Vão lá, e se alguém perguntar, fala o Senhor. Do outro lado, que não está aqui, que a gente pode imaginar, o dono desse jumento. Imagina o dono desse jumento orando ao Senhor: Senhor, muito obrigado por esse jumentinho, ele é novo, ele nunca foi montado. Senhor, eu ofereço esse jumento para o Senhor. Senhor, eu quero que esse jumento seja usado, Deus. Seja usado para a sua glória. Deus, aqui eu ofereço, tenho tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Quando ele termina de orar, ele vê alguém pegando o jumento e fala: o Senhor pediu, e vai trazer de volta. Olha que tremendo! Vocês estão entendendo o impacto? Quando Jesus dá uma ordem, são coisas que precisam sair do nosso contexto normal, só sendo guiados por Deus. Uma oração aqui foi respondida junto. Quer ver um outro exemplo? Eu vou falando e o meu esboço vai indo. Ah, achei. Marcos 14, vamos lá. Marcos 14. Do 13, acho que é o 15. Então, vamos lá. Marcos 14, 13 ao 15. Olha uma outra ordem que Jesus mandou os discípulos fazerem. 13. Então Jesus enviou 2 discípulos. Sempre Deus envia em 2. Não dá para trabalhar sozinho. Falar: eu sou servo de Deus e estou sozinho. Não, no mínimo 2. Amém? Ou seja, nunca podemos andar sozinhos. Vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Cada coisa doida que Jesus mandava a gente fazer, hein? Quer dizer, os discípulos. Vão atrás deste homem. Então você vai atrás, vai encontrar um pote de água, vão atrás deste homem. E digam ao dono da casa, em que ele entrar e que o mestre mandar perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Olha que ousadia. Você vai numa casa que você nunca entrou, você vai primeiro seguir o homem que está carregando esse pote, e quando você entra nessa casa, você pergunta para ele. Ele nunca te viu, mas você vai perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar na Páscoa? E então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e a encontraram tudo conforme Jesus tinha dito. E então prepararam o jantar da Páscoa. Aquela Páscoa foi a última Páscoa de Jesus. Vamos pensar do outro lado? Imagina esse homem, o dono dessa casa, ele faz essa oração: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu a oportunidade de ter uma casa grande, enorme, Senhor, mobiliada. Senhor, o tempo da Páscoa está chegando. Senhor, eu quero preparar aqui, Senhor Jesus Cristo, porque eu creio, Senhor Jesus Cristo, que a minha casa será usada pelo Senhor. Senhor, encontra em mim. Olha que coisa tremenda. E aí, essa resposta vem de encontro. De repente, chega alguém e fala: onde está? Ele acabou de orar. Estamos conjecturando, amém? E de repente ele fala: aonde está? Está aqui. Isso é conexão do céu, que nós cristãos podemos viver, quando nós estivermos alinhados, fartos da palavra de Deus como cereal, uma palavra vivada, amém? Com a alegria de servir ao Senhor. Alegria de servir ao Senhor. Que Deus realmente encontre em nós espaço para tudo isso. E não nos preocuparmos de um lado para o outro, mas aquilo que o Senhor tem. E eu termino falando que Deus, Ele está dando essa oportunidade para nós, de restituir essa palavra revelada, a alegria de servir ao Senhor, de nos encher do Espírito Santo de Deus. A nós velhos, eu confesso para você, muitas vezes tem sido difícil sonhar, mas Ele nos restitui isso.
Amém? E a vocês jovens, vocês estão sendo levantados na força do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu vou terminar com uma palavra para vocês, que está em 1 João 2,14, e ela diz assim: eu vos escrevo paz. Olha a importância de paz. Paz. Eu vos escrevo paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Agora vocês jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nós recebamos, nos posicionamos, e que essa nuvem de gafanhoto não precise chegar até nós, para que a igreja de Cristo possa resplandecer naquilo que ela foi chamada. Que o Senhor encontre muito lugar no nosso coração, para que a gente possa ver muitos milagres nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.